Deus, pátria e família. Você tem ouvido muito essas três palavras nos últimos tempos, não é mesmo? Muitos as pronunciam e as ouvem mais do que a própria palavra de Deus, inclusive. Muitos valores e conceitos foram e ainda são questionados diariamente. E a política elevou esses temas para o centro do debate. Não necessariamente porque os políticos se importam com esses conceitos, mas porque eles sabem que dominar esses assuntos os fazem aptos a ter controle sobre mim e sobre você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse canal nós postamos vídeos diariamente, 3 vezes ao dia, para a sua edificação. Por isso eu já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, basta você se tornar membro do canal. Hoje eu quero falar sobre essas 3 palavras contidas nessa expressão: Deus, pátria e família. Eu vou começar pelo início. Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, do verso 1 ao 3, o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é o Criador de todas as coisas. Inclusive, ele criou a você e a mim. Ele nos deu vida. Ele tem poder para mudar e controlar o nosso futuro. Mas ainda assim, ele escolheu nos dar livre arbítrio. Deus nos ensinou o que é o amor de verdade. Só que muitas pessoas, ao invés de escolherem o amor, optaram pelo ódio. O Senhor nos ensinou que devemos perdoar. Mas muitos de nós, utilizando a desculpa da liberdade, optamos pela vingança. E isso se tornou para muitos um cárcere eterno, o cancelamento, o jugo que não aceita perdão. O Senhor nos ensinou que fazer o bem fortalece o nosso espírito. A essência de Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, essa pessoa é mentirosa, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem conhece o amor sabe diferenciá-lo do ódio, da ganância e de todos os sentimentos ruins que existem na terra e que o inimigo alimenta dentro de nós. Se você conhece a Deus, você escolhe o amor sobre qualquer circunstância. Se você conhece a Deus, você ama o seu próximo como a ti mesmo e entende que as autoridades foram instituídas por Deus e que devemos sempre respeitar a vontade do Pai. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é amor, perdão e compaixão. Vamos falar de pátria. O que é uma pátria? De acordo com o dicionário, pátria é o país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão. Terra, torrão natal. Para nós, é o pedaço de terra onde Deus nos enviou para servi-lo. Devemos sim amar e defender a nossa pátria, mas nunca protegê-la acima dos valores e sentimentos cristãos que Deus nos ensinou. Não devemos amar e proteger a pátria mais do que amar os nossos irmãos. Uma pátria nada mais é do que um local que Deus também criou, mas que o homem resolveu delimitar através de linhas imaginárias que nem eu e nem você nunca vimos. Você nunca viu o desenho no chão de uma divisa, não é? Porque a criação do homem nesse contexto é imaginária.
São espaços selecionados pelos homens para delimitar poder. Quem governa que lado, quem manda em que povo, quem serve a quem. Mas eu e você servimos ao Senhor dos Senhores, ao que criou céu, terra e os homens que desenharam essa linha. Quando você coloca uma pátria acima dos valores cristãos, você está dizendo que a obra é maior que o Criador. E sabemos que isso não é verdade. Precisamos bem dizer e construir a nossa nação, como povo de Deus que somos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pátria deve servir ao seu fim principal, a união. E o que temos visto são pessoas utilizando esse conceito para segregar, para separar pessoas e comunidades. Tudo errado. Não caia nas armadilhas do inimigo. Seja justo e fiel ao Senhor. Provérbios capítulo 14, verso 34 diz: A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E por último, mas não menos importante, o tesouro de Deus, família. Falamos bastante de família por aqui, porque ela é a menina dos olhos do Senhor. O conceito de família é outro que tem sido desvirtuado com certa frequência. Tem alguns pregando por aí a desunião entre as famílias. Pessoas que dizem assim: a família de verdade é aquela que faz isso ou aquilo. A família de verdade é a que faz o que eu digo que façam. Por causa de palavras como essas, famílias passaram o Natal separadas e ainda vão passar o Ano Novo distantes uns dos outros, brigando, se desentendendo, se odiando. Tudo ao contrário do que Deus quer para a nossa família. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tem pessoas virando as costas para a família e indo seguir ensinamentos heréticos. Aqueles que dizem defender a família, ao mesmo tempo defendem a morte, o divórcio, o abandono de filhos, o aumento da pobreza e da miséria. Definitivamente, esse não é o tipo de família que Deus criou. O Senhor gosta tanto de família que Ele nos ensinou a união de todos aqueles que o amam. Ele disse que nós somos família dele quando o servimos. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 33 ao 35, Jesus identificou a sua família. Ele disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa família é aquela constituída pelo amor e não pelo ódio. Família é revestida de perdão e não de vingança. Família guarda a palavra do Senhor e não dispara mentiras para enganar as pessoas. Deus, pátria e família são conceitos que existem, têm seu valor, mas sem sombra de dúvida, precisamos ter cuidado com as mentiras que criam para tentar controlar o nosso povo. Os falsos profetas anunciam mentiras, mas eu e você, que somos filhos do Deus vivo, conhecemos a verdade. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado por nos ensinar, por nos guiar e por não permitir que sigamos por caminhos sombrios e mentirosos. Te agradecemos porque o Senhor é quem abre os nossos olhos. O Senhor é quem fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. E o Senhor tem guardado a nossa mente e blindado o nosso coração
contra falsos ensinamentos. Que a tua palavra não seja usada para disseminar o ódio. Que nós possamos colher nos próximos anos amor, paz e prosperidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.